E aí, pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui para conversar com vocês sobre esse livro aqui, que é uma sopinha de abóbora para a alma, o Heartstopper. É uma história em quadrinhos sobre o romance de dois meninos adolescentes, o Charlie e o Nick. O Charlie é um menino sensível que já sofreu muito bullying por ser gay. Já o Nick é o completo oposto. Ele é o capitão do time de rugby, ele é popular, ele é grande, fortão e para todos os efeitos ele é hétero. Inclusive, ele mesmo acha que ele é hétero. Aí o Nick e o Charlie acabam se aproximando, ficando amigos, e o Nick convence o Charlie a se juntar ao time de rugby. Mesmo ele sendo pequeno e franzino, ele se junta ao time de rugby porque ele corre bem, ele corre muito rápido. E aí eles vão se aproximando cada vez mais, a amizade deles vai crescendo, até que um dia eles se beijam em uma festa. Inclusive, esse primeiro volume aqui termina nesse primeiro beijo deles. Eu só li até o terceiro volume, né? Eu só tenho os primeiros 3, mas eu não vejo a hora de ler até o 5º volume, né? Que é o que já foi publicado. Depois desse beijo, o Nick ele acaba ficando meio confuso sobre a própria sexualidade dele. Ele sempre se sentiu atraído por meninas, mas agora ele sabe que ele tá sentindo uma atração também por um menino. Ele começa então a pesquisar sobre o assunto e ele começa a entender que ele é bissexual. Esse é basicamente o enredo da história e eu preciso dizer para vocês que eu simplesmente me apaixonei por esses livrinhos e por esses personagens. Esses livros são super rápidos de ler, cada volume a gente lê em 1 hora. E a história é muito fofinha, porque a gente vai se afeiçoando dos personagens. Porque são personagens, assim, apesar de eles terem, assim, sentimentos muitas vezes complexos e contraditórios, eles não fogem desses sentimentos. Eles tentam lidar, né, e comunicar esses sentimentos umas para as outras pessoas, né, fazendo com que essa seja uma relação saudável. Não só entre o Nick e o Charlie, né, mas entre outros personagens que também são amigos deles dentro do livro. Por exemplo, o Nick, ele sabe que ele tá em dúvida sobre a própria sexualidade, e em vez de tentar reprimir isso, como muitas pessoas fazem, ele tenta, né, pensa, vai pesquisar sobre o assunto e tenta entender o que ele tá sentindo. Outra coisa que eu gostei muito da relação entre os dois é que um respeita muito o outro. Por exemplo, como o Nick tá confuso sobre o que ele tá sentindo, se ele é gay, se ele é bissexual, o Charlie dá esse espaço para ele e concorda, né, em manter o relacionamento deles em segredo até que ele se sinta à vontade para sair do armário. Em relação aos personagens secundários, alguns deles também vão ter um arco muito interessante, inclusive aqueles que fazem bullying com o Charlie, né? Alguns deles vão se arrepender e vão vir a pedir desculpas e em alguns momentos até defender, né? Depois de ter feito bullying, né? Claro, mas vão acabar até em outras situações defendendo os dois. Teve até um outro menino que não fez exatamente bullying com o Charlie, mas ele meio que ele ficava com o Charlie de vez em quando. E esse personagem, assim, ainda assim, apesar de ficar com ele, quando os dois estavam na frente de outras pessoas, ele tratava o Charlie muito mal. E aí depois disso ele se arrepende e vai pedir desculpa pro Charlie. E o que eu achei sensacional é que o Charlie não dá as desculpas que ele pede, porque ele falou assim: tu só tá pedindo desculpas porque tu tá arrependido, porque tu quer aliviar tua consciência, mas o que tu fez pra mim continua tendo consequências na minha vida, me machucou muito e eu não vou te dar desculpas. E eu achei isso sensacional, gente, né? Porque a sociedade que a gente vive sempre espera muito que a gente sempre dê a outra face, né? Então assim, né, o Charlie ele superou isso, ele seguiu a vida dele e não vou te perdoar, porque tu quer só aliviar tua consciência, né? Não tem como desfazer o dano que tu me causou, o sofrimento que tu me causou. E essa relação que o Charlie tem com esse outro menino, que não é o Nick, que agora eu esqueci o nome, dá uma lição também bastante interessante sobre consentimento. Porque o Charlie termina com ele e o guri não aceita, e ele vai lá e tenta agarrar o Charlie à força. E aí depois, quando o Charlie vai beijar o Nick, o Charlie pede primeiro se ele pode beijar o amigo. Eu acho muito bacana que isso fique claro na história, que consentimento é algo fundamental para um relacionamento saudável. E por mais que existam conflitos na história, eles acabam se resolvendo, né? Não tem grandes desencontros na história, né? Eu gosto, assim, quando uma história flui com leveza. E também o que eu achei bacana é que os personagens adultos, em sua maioria, eles não são homofóbicos, muito pelo contrário, né? Eles dão apoio, principalmente os pais, tanto do Charlie quanto do Nick. Outra personagem que eu destaco é a irmã do Charlie. Ela é assim, ela defende bastante o irmão e ela sempre aparece assim, né, do nada, e ela sempre tem assim comentários muito bacanas pra fazer, ela sempre dá muito apoio ao irmão. E assim, gente, eu acho isso tão bacana, né, que exista lugar, né, para mostrar que podem sim existir relacionamentos saudáveis, seja entre familiares, seja entre namorados, sejam entre amigos. Eu acho que o livro mostra que, apesar de já ser possível ser homo ou bissexual com certa segurança, ainda assim tem um longo caminho pela frente que a gente precisa trilhar. Porque apesar de tudo isso, né, dos pais aceitarem, dos amigos aceitarem, o Charlie sofreu muito bullying de outros
outros colegas na escola que não eram necessariamente amigos dele, e isso, assim, causou sequelas nele, né? Acaba tendo alguns transtornos alimentares e tendo outros problemas psicológicos em função disso. Então isso mostra o quanto isso ainda pode ser danoso para uma pessoa, porque isso é algo que esse personagem muito provavelmente vai levar com ele até a vida adulta. Outra coisa que eu penso é que esse livro aqui, ele não seria possível, ele seria inviável há 25 anos atrás. E eu acho fantástico que os adolescentes de hoje em dia possam ler numa história onde eles se identifiquem e que eles possam saber, né, que existe a opção de ser bissexual ou homossexual, né, que a heterossexualidade não é compulsória, como era para as pessoas da minha geração. Porque para minha geração, principalmente para as pessoas bissexuais, simplesmente as pessoas não sabiam que existia essa possibilidade. A gente viveu em uma época em que a heterossexualidade era uma coisa compulsória. E por mais que a história seja assim gay-friendly, como a gente diz, ela ainda assim mostra, né, que a homofobia deixa sequelas muito graves na vida de uma pessoa. Logo, ainda existe um longo caminho pela frente para que todas as pessoas possam viver a sua sexualidade em paz. E como a maioria das coisas vão se ajeitando na narrativa, é uma história assim que vai te abraçando, sabe? Esse ano eu li alguns livros bem pesados, como, né, eu já postei aqui, eu li aquele livro Arrastados, da Daniela Arbex, que é sobre a tragédia de Brumadinho. Eu tava lendo O Manual da Faxineira, da Lúcia Berlin, que é um livro, assim, que trata sobre alcoolismo, sobre aborto, né? São contos muito pesados. E aí, quando eu li isso aqui, gente, foi uma sopinha de abóbora pra minha alma, sabe? Foi uma leveza, assim, foi um elixir. Como eu gostei muito da história, eu acabei também assistindo a série da Netflix. E apesar de eu ter gostado muito da série da Netflix, eu notei, assim, que ela precisou colocar vários outros elementos, né, pra se tornar uma série. Porque, como comentei, a história aqui, né, ela flui, assim, de forma muito leve, muito tranquila. E aí eles tiveram, de certa forma, né, ter que deixar a história um pouco mais densa, com mais conflitos, mas mesmo assim eu achei que ficou muito boa a adaptação. Na série eles acabam dando, assim, mais espaço para outros personagens que são mais secundários. E explorando também as questões desses personagens, né, que a maioria deles são personagens LGBT. Inclusive, tem um personagem que também é assexual, que eu também acho bastante interessante. E além de ver a série, eu também fui ler algumas críticas para ver como foi a recepção tanto do livro como da série. E eu não deveria, porque eu só passei raiva, eu li absurdos. Eu vi gente dizendo, assim, que meninas gostam muito da história porque elas fetichizam a relação entre o Nick e o Charlie. Ai, meu Deus, eu não sei nem por onde começar, sabe? Eu não acho que seja isso. Não é como um menino fetichizando duas lésbicas se beijando, sabe? Não é isso. Eu acho que é um livro que faz sucesso entre as meninas porque ali elas veem que são personagens sem hierarquia, são de igual para igual e são personagens que se respeitam muito, que muitas vezes as meninas não têm em um relacionamento heterossexual. Outra coisa que eu li também é que o livro, ele não representaria a cultura gay, ele não refletiria o universo da cultura gay. E que também ele seria muito aguinha com açúcar, porque ele não mostra, assim, o uso de drogas e nem de álcool. Até tem, nesse último volume aqui, no terceiro, aliás, né, no último que eu li, ele mostra aqui umas cenas que eles bebem e tal, mas não é nada exagerado, assim. Eu acho que o que as pessoas querem dizer quando não representa a cultura gay é justamente essa ausência de sexo. Eu acho que a gente tem que pensar que esses livros aqui, eles são feitos para adolescentes. E é fato, gente, a gente sabe que os adolescentes de hoje em dia, por mais que eles sejam super desconstruídos em relação à sua sexualidade, eles são, sim, bem mais careta do que gerações passadas foram. E, gente, eu dou aula para adolescente e eu vejo isso de perto. Por mais que as razões para isso não sejam muito claras, né, por que os adolescentes estão mais conservadores em relação a sexo e drogas, eu não acho que isso seja ruim, pelo contrário. Nesse volume 3 aqui tem uma cena assim um pouquinho mais quente entre o Nick e o Charlie, e o Nick fala que ele não se sente à vontade para transar ainda. E eu acho bacana isso, porque aqui mostra que, né, que eles querem só fazer o que eles realmente têm vontade, que eles não estão só transando porque, né, eles vão transar só porque todo mundo tá transando. Não, eles estão respeitando a si mesmos aqui. Eu acho isso muito bacana. Então fica a dica, gente. Essa aqui é uma série de livros maravilhosa e eu recomendo demais, principalmente para adolescentes. Inclusive, eu acho que é um excelente presente para adolescente. Eu tenho certeza que, né, eles vão adorar receber, né, um box com todos esses volumes aqui. Era isso, gente. Um abraço e até a próxima!